Olá, meu amigo e minha amiga, aqui quem vos fala é Bruno Faria e desculpem a cara um pouco avermelhada, mas é porque eu estou gravando aqui hoje na sexta-feira e ainda é bem cedinho, deve ser mais ou menos 7 horas da manhã e está tendo reflexo do sol na parede aqui no meu rosto. A passagem que eu gostaria de comentar com vocês no dia de hoje, que eu deveria ter feito isso em dias anteriores dessa semana, mas não foi possível fazer, vocês me desculpem, a respeito da provação no deserto que Jesus passa. Mas eu não vou fazer esse comentário sob a óptica de demônio, de o diabo tentando a Jesus e a Jesus respondendo, mas sim como isso se daria em uma situação em que nós mesmos, meros mortais, cheios de falhas, poderíamos responder àquela situação. Sabe-se que Jesus foi jejuar no deserto, né? Segundo o Evangelho de Marcos, onde havia várias feras e animais perigosos. Entretanto, o livro de Mateus diz que durante este jejum, Jesus é tentado pelo diabo em 3 momentos. O primeiro momento é quando o diabo pede para que Jesus transforme uma pedra em pão. O segundo momento é quando Jesus é transportado para o alto do templo e o diabo tenta Jesus falando que se caso ele tropeçasse em alguma daquelas pedras, o Senhor iria protegê-lo. E a terceira tentação é: se você se dobrar perante mim, Jesus, eu te darei todos os reinos do mundo. Pensemos aqui como se daria tal passagem com cada um de nós no mundo em que vivemos hoje. Imaginemos que nós tivéssemos nos dedicados a um jejum durante 40 dias e 40 noites. O que estaríamos sentindo neste momento? Fome. Muita fome. E a tentação do diabo a Jesus é muito curiosa. Transforme essa pedra num pão para matar a sua fome, meu caro. E é que vem a grande questão. Será que nós, nos dias de hoje, seríamos capazes de resistir às nossas necessidades corporais depois de um jejum, de um propósito de 40 dias e na primeira oportunidade que tivéssemos de burlar aquele propósito, nós burlaríamos ou nós seguiríamos com aquele propósito até o final? Parece pouco transformar uma pedra em um pão, mas olha o exemplo que Jesus nos dá. Primeiramente, a despeito de suas necessidades carnais daquele momento, ele recusa e não faz. E o que nós temos feito com nós mesmos ou com outras pessoas quando as nossas necessidades materiais apertam? Tá, é uma situação para se pensar. A segunda tentação que o diabo faz é a questão de provocar Deus ou provocar uma situação que nos coloque em risco, esperando que Deus vá nos salvar. Imagine Jesus no alto de um templo e o diabo falando que
se por acaso tivesse algum problema com alguma daquelas pedras, Deus iria ajudá-lo. Eu fico pensando aqui no quanto deveria ser perigoso estar andando no alto do templo e o quanto seria fácil você cair dali e ter um grave ferimento. E isso se aplica muito a nós. Quantos de nós nos colocamos em situações nas quais nós mesmos propiciamos a nossa queda? E aí, muito sabiamente, Jesus responde ao diabo. Enquanto o diabo diz que Deus deu ordem ao teu respeito e eles te protegerão com as mãos, cuidando para não machucares os teus pés em alguma pedra. Está, se não me engano, no Salmo 90 ou no Salmo 91, me desculpem aqui. Jesus responde, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, antes que você precise de pedir a Deus que Ele te salve de uma situação difícil, não se coloque vulnerável àquela situação. Eis aqui a segunda mensagem. E a terceira é uma das mais interessantes, que diz respeito à nossa ganância, ao nosso desejo de poder. O que é que cada um de vocês, incluindo eu, estaria disposto a fazer em troca de poder? De ter sobre si todos os reinos desse mundo, mas também ter sob o próprio jugo uma equipe de trabalho, a família, tantos outros grupos de pessoas que poderiam estar nos servindo, mas que nós chegamos lá não pelo nosso mérito, mas sim porque dobramos-nos ao diabo ou dobramos-nos a alguma tentação. É muito curioso que a única coisa que o diabo pede é que Jesus o adore. E resistindo a essa tentação de ter um poder sobre todos os reinos do mundo, Jesus recusa e responde que só adorará ao Senhor, Deus. E aí vem o sumário dessa nossa reflexão de hoje. Diante da necessidade corporal, o que você é capaz de fazer quando você está em um propósito mais importante? Na primeira necessidade, você vai fugir desse propósito ou você vai continuar com ele sabendo que aquele propósito te tornará uma pessoa melhor? A segunda questão é: quantas vezes você se coloca em risco e depois que acontece alguma coisa mais grave por causa do risco que você mesmo assumiu, você vem pedir a ajuda de Deus? E terceiro, o que você está com disposição para fazer para ter algum tipo de poder? Curvar-se ao demônio? Curvar-se a outras pessoas? Curvar-se à corrupção? Curvar-se à violência?
meus caros, esta é a reflexão para hoje. O que você faria diante das necessidades do teu corpo? Quando estiveres em um propósito, o que você faria para evitar uma eventual tentação? Para que você não caia naquela tentação e não precise de pedir para Deus te salvar daquela tentação. E terceiro, a troco de que você está querendo sair em busca de poder? Ao que você quer se dobrar? A quem você quer se dobrar? Reflitamos sobre isso. Deixo aqui o meu abraço e se eventualmente você tiver gostado dessa reflexão, curte e compartilhe no grupo da família e se inscreva aqui no canal, tá bom? Tenhamos um bom dia.